entrar na jornada sem enrolação, explorar ideias sem perder a razão. Entre almofadas fofas vamos viajar, na jornada do conhecimento vamos mergulhar. Isto é Real People, podcast Real People. É Real People, podcast Real People. Cá estamos nós outra vez para mais um episódio do Real People, o podcast do Núcleo de Estudantes de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Europeia, que se foca no lado humano da gestão. Hoje estamos aqui para explorar uma prática revolucionária que está a transformar a forma como encaramos o trabalho, a semana de trabalho dos 4 dias. As empresas estão a reconhecer a importância da flexibilidade no trabalho, não apenas como uma tendência passageira, mas como uma necessidade vital para promover o bem-estar dos colaboradores e impulsionar o engagement. Para o episódio de hoje desafiámos a Irene Vieira Rua, Chief People Officer no Doutor Finanças, que já adotou a semana dos 4 dias em 2022 e ela aceitou. Ficámos super felizes por estar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Irene. Obrigada. Na realidade, eu é que fiquei feliz por este convite e por estar a contribuir por esta iniciativa que eu acho fantástica mesmo. Obrigada. Então, Irene, como sabe, temos aqui um pequeno desafio para os convidados, que é mostrarem-nos um objeto pessoal que os caracterize. Então eu gostava que a Irene mostrasse o seu objeto aqui aos nossos ouvintes. Muito bem, então, mal seria se eu cumprisse à risca com aquilo que é o guião, aquelas são as guidelines que vocês me passaram, certo. E então eu não trago um, trago 2 objetos. Assim é que é. Começo. Então, em primeiro lugar trago esta fotografia, qual família real? Qual que é? A família é a minha família, as minhas filhas, o meu marido e eu, porque na realidade são muito importantes daquilo que é o meu equilíbrio e da forma como eu penso a vida, e por isso trouxe-vos, em primeiro lugar, para vos apresentar, reparem bem, Filipe, Margarida, Luísa, Prazer. Pronto, e achei que era muito importante. Depois trago-vos outro, que à partida será um bocadinho mais estranho. Vamos lá ver se isto não cai. Meta aqui em cima. Tá? É, para mostrar para toda a gente, fica aí. Vamos Assim, para a só festa estranho. agora. Então, isto é um chapéu de palha, como vocês podem ver. Era o chapéu de palha da minha avó Irene. Ela já faleceu aqui há alguns anos. E para mim é símbolo de força, a força que ela sempre teve em tempos adversos e que de alguma forma me transmitiu. É símbolo de raízes. Na realidade, aquele que é o percurso que eu tenho vindo a fazer é sempre considerando aquelas são as minhas raízes, aquilo que tanto a minha avó como os meus pais me passaram. É também símbolo de sabedoria, porque a minha avó Irene não sabia ler nem escrever, mas era de uma sabedoria imensa. Obviamente que saber ler e escrever é importante para todos, também teria sido importante para ela. Não foi isso que a condicionou no caminho que ela fez e naquele que é o legado que ela me deixou. É também símbolo de algumas lutas que eu ainda à data de hoje sinto como minhas, lutas pela igualdade, lutas que colocam homens e mulheres no mesmo patamar, e por isso eu achei que era muito importante trazer, porque de alguma forma ela acompanha-me sempre no meu caminho e é a força, a energia e a sabedoria e a inspiração também com que eu me faço acompanhar ao longo dos meus dias. Pronto, Irene, muito obrigada pela sua partilha e por ter mostrado os seus objetos. Então, vamos lá agora ao que importa. E eu queria saber o que é mais importante, o tempo que trabalhamos ou os resultados que conseguimos? O que é mais importante? Bem, só tenho que corrigir, porque vamos lá ao que importa. Isto também importou. Importa tudo. Mas para o que cá viemos, para o tema da semana dos 4 dias, muito gostávamos de saber. Isto é só uma pequena provocação. Exato. Nós reparámos. Bem, olha, é difícil responder a essa pergunta, na realidade, porque se por um lado o tempo que trabalhamos é importante, sobretudo atendendo a determinados contextos, aquilo que entregamos e a produtividade com que entregamos é também importante. Ou seja, eu não te consigo dizer se escolheria um
em detrimento de outro, até porque, dependendo daquilo que é o core business da organização, não é? E isso, quando nós tentamos espelhar estas realidades para o contexto organizacional, aquilo que vamos perceber é que, se por um lado, num contexto fabril, numa loja de atendimento ao público, o tempo é uma coisa importante, a nossa expectativa é que vamos a um centro comercial, por exemplo, e que a loja esteja aberta da hora X à hora Y. Por outro lado, nomeadamente em contexto de serviços, o tempo de trabalho já não deve jogar um papel tão importante no que às dinâmicas organizacionais diz respeito. Por isso, eu acho que em primeira instância é importante perceber que contexto é que nós temos diante de nós, para em função disso podermos perceber se de facto o que realmente importa é a produtividade ou se é tão importante o tempo de trabalho. Porque aqui ambos estão ligados, não é? Sim, obviamente estão ligados. No contexto em que eu atuo, eu obviamente que sou defensora da inovação, sou defensora da eficiência, e ao ser defensora destes dois pilares e acreditar que eles têm um papel muito importante naquela que é a dinâmica organizacional, obviamente que te diria que para mim é muito mais importante aquela que é a entrega das pessoas, aquela que é a sua produtividade, do que o tempo trabalhado. Até porque isto pode ser até enganador, porque podemos estar a trabalhar horas e horas sem fim e, na realidade, em termos de entregas, isso se consubstanciar em muito pouco. Por isso, a resposta é: temos de perceber o contexto e, em função disso, obviamente, tomaremos uma decisão e priorizemos aquilo que, de facto, faz sentido naquele contexto. Certo. Então, Irene, nós temos aqui uma pergunta para si, que é o isto ou aquilo. Então, a Irene preferia ter uma semana de trabalho de 4 dias, com terças-feiras livres para surfar, ou ter uma semana de trabalho de 5 dias, onde todas as reuniões se realizassem no escritório, os colaboradores tinham de estar de pijamas coloridos e pantufas? Bem, colocada a questão nesses moldes, definitivamente que eu optaria por ter reuniões com pijama e pantufas, porque na realidade eu não sei surfar. Eu na realidade não sei surfar. Se eu soubesse, se calhar ficava aqui com uma resposta mais difícil. Entrava na onda, não é? Sim, exato. seria mais fácil entrar e surfar a onda. Como eu não sei surfar, definitivamente optava por reuniões mais divertidas, com menos areia na engrenagem, até porque eu acho que isso traz ganhos do ponto de vista da produtividade muito assinaláveis, e por isso eu diria que este foi um desafio fácil de responder. Então, mas nem tudo são rosas, não é verdade? Que consequências é que pode haver para as empresas e para os negócios que implementam esta semana de 4 dias nas organizações? Ok. Olha, eu vou trazer aquele que é o contexto do Doutor Finanças. Sim, sim. Me parece até que pode enriquecer aqui a reflexão que nós estamos a fazer. O Doutor Finanças já fizemos 2 pilotos de semanas de trabalho reduzidas, e quando digo semanas de trabalho reduzidas, é porque se o primeiro piloto falávamos efetivamente de uma semana de trabalho de 4 dias, no segundo falamos de uma semana de trabalho de 32 horas. E repara, parece que estamos a falar da mesma coisa, mas não exatamente. Se por um lado a semana de 4 dias estamos a falar de 32 horas, falar de 32 horas não significa exatamente que estamos a falar de 4 dias. E o nosso caso foi precisamente esse. Aquilo por que optámos foi ter um modelo, até com base nas lições aprendidas do primeiro piloto, em que distribuísse estas 8 horas de trabalho que à partida ficavam livres, o tal dia de trabalho livre, pelos 4 dias da semana, neste caso pelos 5 dias da semana. E aquilo que optámos foi, todos os nossos colaboradores trabalhariam menos 1 hora por dia, e havendo um dia em que trabalhavam ou amanhã ou à tarde. E tipicamente isto acontecia ou na segunda-feira de manhã ou na sexta-feira à tarde. Porquê é que te estou a dar este exemplo? Nós aprendemos, fruto do primeiro piloto, que tínhamos alguns desafios na sincronização das agendas. Isto significa que eu nem sempre sabia quando é que as outras equipas, quando é que as outras
quando é que, por exemplo, alguns elementos de determinado projeto estavam a usufruir do seu dia de descanso, e isto trouxe desafios do ponto de vista de sincronização da agenda. E este é um dos desafios que a semana de 4 dias traz, que é esta sincronização de agendas. Isto vai fazer com que tenhamos de ter em atenção aqueles que são os dias que cada um goza, para que a organização continue a evoluir na exata medida daquilo que fazia num contexto prévio à implementação da semana de 4 dias. Este é um desafio. Outro desafio que já aflorámos nesta nossa conversa tem a ver com o facto de haver contextos organizacionais, por especificidade do negócio, que não se coadunam com este tipo de modelo, porque na realidade aquilo que é a expectativa do cliente é que tenham um atendimento com uma determinada janela horária e à partida de domingo a segunda, ou seja, domingo a segunda, de domingo a sábado, neste caso, que apanhe aqui toda a janela semanal, porque essa é a expectativa do seu consumidor. E eu diria que estes já são 2 motivos bastante importantes. Depois, outro tem a ver com o facto de haver, em contextos fabris, nós não podemos parar aquela que é a produção, sob pena de termos impacto naqueles que são os custos para a organização. Eu peço desculpa interromper, essa até era uma das nossas questões, é as empresas que não conseguissem implementar esta semana de 4 dias, de que forma é que podem, que a cultura empresarial que traz dessa cultura é que podem acomodar esta política dos 4 dias, de que forma é que as empresas conseguem ultrapassar este problema da implementação? Quando não conseguem de todo implementar. Sendo que, por exemplo, temos a restauração, eu estou a dar, por exemplo, um exemplo, a própria indústria que tem os horários a cumprir, como é que eles iriam resolver esta situação? Bem, na realidade, como te disse, é muito complicado em determinados contextos. E eu acho que, em primeira instância, o exercício que se deve fazer, e que eu diria que é o ponto de partida para qualquer implementação que faça com que o modelo de trabalho, o número de horas de trabalho seja repensado, é esta avaliação prévia. É preciso fazer, para já precisamos conhecer muito bem aquilo que é o negócio que nós temos em mãos. Em primeira instância, fazer isso, porque não avançar com um piloto e perceber se é de facto possível avançar com um modelo de semana de trabalho reduzida, e na realidade podemos estar a falar de 4 dias, podemos estar a falar de outros modelos que orbitam à volta desta semana de 4 dias. Isso é muito importante acontecer. Vamos chegar à conclusão que existem alguns contextos organizacionais em que isso não é possível, pelo menos nesta fase inicial. Porque a expectativa que é criada pelo cliente, pelo consumidor final, é que o cliente, é que a empresa, que aquele serviço esteja aberto durante um determinado período de tempo, e isso inviabiliza que a semana de trabalho de 4 dias seja implementada. Bom, Irene, nós temos aqui um pequeno desafio para si. Ok? Então, o desafio é o seguinte. Aqui nesta caixinha temos 2 bolas, uma bola branca e uma bola preta. Se a Irene tirar a bola branca, a Irene teria de fazer a pergunta que sempre quis fazer ao Saint-Exupéry, ok? Se calhar a bola preta vai imaginar-se em frente a um leão que fala, ok? E convencê-lo de que não é de todo um bom petisco, ok? Está pronta? Então a branca é do Saint-Exupéry e a preta é do leão. É do leão. Muito bem, vamos lá. Fechar os olhos. Então, vá. Não vale ver. Vamos lá. Então, é branca. É branca. Eu estava preparada para a do leão. Quem sabe, quem sabe. Então, a pergunta que lhe fazia era porquê é que se insiste que o Príncipezinho é um livro para crianças, quando na realidade devia ser de leitura obrigatória para todos os adultos. Ok. E com isto também te desafio. Olha, acho que era uma coisa engraçada de fazer. Lá vem esta. Lá vem esta. Acho que o Saint-Exupéry tem um conjunto de obras, não tem muitas, mas ele por acaso era uma personagem engraçada. Era escritor, era poeta e para além disso era aviador.
E a obra mais conhecida dele é O Príncipezinho, que devia ser de leitura obrigatória para todos nós. E acho, inclusive, que a nível de gestão de recursos humanos se podia fazer um trabalho no sentido de perceber o que é que o Príncipezinho nos ensina sobre gestão de pessoas. Porque existe um conjunto muito alargado de ensinamentos que aquele livro mínimo, e quando eu digo mínimo, estamos a falar de um livro que eu não sei exatamente quantas páginas tem, quer dizer, depende também do lettering. Certo, exatamente. Mas estamos a falar de um livro de leitura muito fácil, tendo em consideração o número de páginas, mas muito profunda naqueles que são os ensinamentos que nos pode dar. E por isso lanço-te o desafio a ti. Pensavas que só tu é que me lançavas desafios. Tentei. Eu tentei. Olha a sorte dos teus colegas que não fizeram a entrevista. É verdade. Vamos repetir. Sim, acho que era um desafio fantástico de perceber aqueles que são os ensinamentos que o Príncipezinho traz ou pode trazer para a gestão de pessoas. E agora? Por acaso é um tema interessante, mas eu não sei mesmo o que responder a essa pergunta. Não, mas isto não é agora. Sim, não é? Exato, mas por acaso acho interessante relacionar o livro mesmo em si do Príncipezinho com a parte da gestão de pessoas, porque eu pelo menos, eu falo por mim, não iria associar de todo, mas eu por acaso acho interessante e até vou fazer essa pesquisa após este episódio, está bem? Boa. Mas bom, como não há uma sem... Como é que é, Tiago? Não há uma sem duas, não há duas sem três. Então a Irene tem que responder à Preta também, porque senão nem tinha piada. O que eu dizia ao Leão quando ele me estivesse prestes a comer, exato. A comer. Exato. Eu diria que este não é um bom momento. Tão perto que estamos do título e por isso, se calhar é um bom momento, pelo menos esperarmos para irmos festejar. ou não. E aí, vamos. Este não é um bom momento, para termos uma relação assim tão fatal dessa forma, não é? Vamos esperar e vamos ver, não é? Afinal, a esperança é a última a morrer, por isso que não seja eu, seja a esperança. Exatamente. Então, vamos guardar aqui as bolinhas. Obrigada. E bom, aqui para darmos continuação ao nosso tema da semana dos 4 dias, eu gostava que a Irene nos dissesse um conselho que daria às empresas que pretendem implementar esta semana dos 4 dias. Que conselho é que poderia dar de forma a ser mais fácil a adaptação e esta própria implementação? Olha, se calhar a primeira coisa que eu diria é que nem todos os contextos organizacionais são ok para avançar para uma semana de 4 dias. Certo. E termos essa consciência é fantástico. Aliás, a tomada de consciência é a primeira medida para qualquer iniciativa que nós possamos tomar. E essa tomada de consciência é determinante. Essa tomada de consciência só a vamos conseguir fazer se, tal como já te disse, conhecermos o contexto organizacional em que estamos a atuar. E ao fazê-lo de uma forma profunda, aquilo que vamos perceber é se existem mecanismos para avançar com um piloto, e repara, acho sempre importante avançarmos em primeira instância com um piloto, ou se não existem e de facto não se avança. Avançando com um piloto da semana de trabalho reduzida, seja de 4 dias ou seja noutro modelo qualquer. O que é determinante é que seja feita uma monitorização regular para perceber se aqueles que são os objetivos que foram definidos estão a ser cumpridos. Não parece-me contraproducente avançarmos só porque sim, só porque é moda, só porque se fala da semana de 4 dias. Isso agora atualmente é um bocado a moda. Sim, e eu acho que devemos evitar tomar medidas para ficarem bem na fotografia ou para a rede social ver. Acho mesmo que deve ser algo que vá ao encontro daquelas suas necessidades da organização, e indo ao encontro daquelas que são as necessidades das organizações, eu não tenho dúvida que vão ao encontro daquelas que são as necessidades das pessoas que são o ativo principal daquela organização. Por isso, se calhar sistematizando, acho que é importante perceber que organização nós temos, avançar com um piloto adequado à organização, correto, também. Fazer monitorizações regulares para perceber se de facto aquelas que são os objetivos inicialmente definidos são cumpridos,
perceber se estamos perto ou estamos distantes do atingimento daqueles objetivos e, em função disso, fazermos ajustes caso a semana de 4 dias se perceba que é fácil de implementar ou que é plausível de implementar. E eu diria que estes são os pontos principais. Obviamente que temos de estar num contexto organizacional que seja um contexto organizacional disruptivo, que não tenha medo de errar. Errar não é necessariamente um problema para esse contexto que avançar, porque de outra forma podemos ter alguns desafios e nunca mais voltarmos a fazer qualquer teste, seja de uma semana de reduzida, seja de outra medida de gestão de pessoas. Exato. Então, a Irene sabe que a nossa marca é uma almofada e eu sei que trouxe a sua. Claro. Então, eu gostava que mostrasse aqui a sua almofada e nos contasse o que é que ela é para si, sem ser o conforto, não é? Sim. Porque as almofadas são sempre confortáveis. Sim. Olha, isto é uma borboleta que estava... Está ao contrário, estava ao contrário. Mas as borboletas têm precisamente esta característica, que é esta flexibilidade. É este renascimento. Vou contar-te uma curiosidade. Desculpa.